Voltando. Tava tudo muito difícil, tudo muito complicado. Parei de falar de eletricidade. Vamos falar de uma coisa mais light. Acabar de parar de falar de força elétrica, essa matemática muito complicada. Vamos falar de uma coisa mais light, vamos falar de intensidade luminosa. Vocês nunca chegaram a estudar isso, né? Vocês nunca... É um conteúdo que vai aparecer na disciplina de ondas. Raramente, quando eu dou a disciplina de oscilações de ondas, espero esse ano conseguir. Eu chego a trabalhar com intensidade luminosa, agora é um bom ponto para eu retornar. A percepção intuitiva que a gente tem de intensidade luminosa é aquele negócio de o quão o nosso olho é sensibilizado por uma luz. Tá? Na verdade, seria a intensidade de ondas. Eu estou falando de luz porque é o mais simples. Tá? Uma intensidade de onda sonora, medida em decibéis, tem aquele lance de escala logarítmica. É para você estar se perguntando por que eu estou falando disso se o curso ainda é eletromag? Eu espero que vocês dois concluam por si só, a hora que eu chegar aqui no finalzinho, tá bom? O que é uma intensidade luminosa? Seria essa a pergunta. A intensidade luminosa é a medida da concentração da potência. Como assim a concentração da potência? Vamos imaginar a seguinte coisa. Uma onda, a luz é uma onda, como qualquer onda, o que ela faz? Ela transporta energia sem transportar matéria. Quanto de energia ela transporta por unidade de tempo depende da fonte de energia. Agora, vamos imaginar só, vamos começar com a ilustração. Vamos pegar o caso mais simples. Por isso que eu falei de fonte, por isso que eu falei de intensidade luminosa. Qual é a coisa mais simples que gera luz? Vamos imaginar uma fonte de luz? Vamos começar com o caso mais simples. Uma fonte pontual de luz, certo? O Renan já deve ter visto, Felipe provavelmente não, mas antigamente tinha aquelas lâmpadas de tungstênio, né, que é um negócio incandescente assim, quando bem longe aquilo lá poderia se comportar muito bem como uma fonte luminosa, pontual de luz. Qual que é a característica de uma fonte pontual? Ela é... Quer dizer que, assim, a distância minha à luz é muito grande quando comparado à própria fonte de luz. Tá? Então, por algum processo interno, ela gera ondas, certo? E essas ondas luminosas são as coisas que sensibilizam, são capazes de sensibilizar meu olho e arder, né? Então, só que tem um negócio, eu poder falar assim, mas e a energia? Não é a energia que sensibiliza o olho? Não, é a concentração dessa energia. Porque quem é que determina a quantidade de energia que está saindo da fonte luminosa? A própria fonte. Então, vamos pegar aqui, por exemplo. Tenta me descrever qual que seria a figura geométrica se eu coloquei um carinha com o olho aqui. O olho dele vai receber uma certa sensibilização. Onde é que estaria outro carinha que receberia a mesma intensidade luminosa? Quero que... A mesma distância. Se eu juntar todo mundo que recebe a mesma intensidade luminosa, que figura que eu vou traçar? Circunferência se fosse em duas dimensões. A onda é tridimensional. Certo? É uma esfera. Aqui, ó. É uma esfera. Tá certo? Agora eu vou colocar aqui assim, ó. Coloquei uma esfera mais... Qual das duas esferas você recebe maior intensidade luminosa? Estou pedindo para vocês irem intuitivamente. Qual das duas esferas recebe maior intensidade luminosa? A menor, porque está mais próximo. Olha a diferença da pergunta.
Qual das duas esferas recebe maior quantidade de energia? Ela recebe a mesma quantidade de energia, né? Porque a energia depende exclusivamente de quem? Da fonte. Então, eu defino né, a intensidade luminosa de uma fonte pontual, pelo menos, como sendo a potência, na realidade a intensidade luminosa é a potência, a concentração, a potência dividido pela área, a área da superfície que recebe a mesma intensidade. É meio até estranho, né? Para uma fonte pontual, seria a área de uma esfera, certo? Então, 4πr². Olha que negócio interessante, talvez agora começou a linkar. O que eu posso dizer da intensidade luminosa? Ela cai com o inverso do quadrado da distância. Putz, show de bola, hein? Conhece alguma coisa que cai com o inverso do quadrado da distância? Nós falamos alguma coisa que cai com o inverso do quadrado da distância? A intensidade da força elétrica. A intensidade da força elétrica cai com o inverso do quadrado da distância. Mas aí eu teria uma outra pergunta para vocês. Isso daqui, quando eu escrevo dessa forma, se eu pensar num sistema de referência, eu estou pensando em uma fonte luminosa que está na origem de um sistema de referência, né? Porque se R é a distância do ponto à fonte luminosa, é o raio da circunferência, então eu estou considerando que a esfera, que ela está na origem. Tá? Por que eu estou perguntando? E se por acaso eu quisesse calcular a intensidade luminosa devido a várias fontes? Por exemplo, tem uma fonte luminosa aqui, vou chamar de P1, P porque ela gera uma potência P1. Tem uma fonte luminosa aqui, que eu vou chamar de P2, certo? Tem uma fonte luminosa aqui, a qual eu vou chamar de P3. Gostaria de calcular a intensidade luminosa que ela cria, por exemplo, nesse ponto aqui, o qual eu vou indexar pelo vetor R. Pelo menos como são fontes pontuais, me parece simples, né? Desde que seja válido quem? Princípio da superposição. Então a pergunta é: será que é válido o princípio de superposição? Porque sendo válido, eu indexo aqui com o vetor R'1, esse daqui eu indexo com o vetor R'2, certo? E o terceiro eu vou indexar com o vetor R'3, porque por mais que aqui esteja considerando que a fonte está na origem, eu estou vendo que a única coisa que realmente interessa é o quê? É a distância. Tudo bem? Tudo bem? Ou até posso fazer melhor ainda. Vamos calcular a potência de todas essas fontes aqui na origem, porque aí eu vou conseguir fazer uma outra comparação que eu acho mais interessante. Uma potência ali na origem. Vai valer o princípio da superposição. Vai valer o princípio da superposição. Então, olha só como fica legal. Fica da seguinte forma: a intensidade de uma distribuição de fontes luminosas vai ser simplesmente na origem, presta atenção, onde é que está o meu observador? Na origem. Tudo bem? De um sistema de referência. Tudo bem? A intensidade para um observador localizado na origem vai ser somatório com I variando desde 1 até N do que?
potência 4π R com índice I ao quadrado. Olha que negócio interessante. E aqui agora vamos filosofar um pouquinho. Onde é que eu coloquei o observador? Na origem. Por que eu coloquei o observador? Porque alguém precisa estar ali para medir a intensidade luminosa. Certo? E se eu não colocar o observador? A pergunta é: a existência da intensidade luminosa depende da existência do observador? Não. Certo? A intensidade luminosa, ela existe independente da existência de ter o observador aqui ou não. O problema é que sem o observador eu não consigo medir. Estamos quase indo para a física quântica, né? Aquele programa quando a interação do observador com o observável altera a medida do observável. Não é o caso aqui. Ainda bem por isso, senão nós não estaríamos na eletro... Você sabe por que eu estou colocando isso? Vamos fazer a seguinte imaginação para tentar deixar as coisas parecidas. E se ao invés de eu estar falando de intensidade luminosa, eu fizesse a seguinte colocação? Veja se vocês me acompanham. X, Y, Z. Agora espero que vocês entendam o nome. Aqui, ao invés de ser P3, vou colocar aqui uma carga fonte Q3. Aqui, ao invés de ser R1, ao invés de ser P1, vou colocar uma carga fonte Q1 e ali eu vou colocar uma carga fonte Q2. Q2. Quem é que pode detectar a presença daquelas cargas? Quem é que pode detectar aquelas cargas fontes? Uma carga teste. Certo? Onde é que eu vou colocar a carga teste? Não, essas aqui são fixas. Vou colocar, nesse caso, não precisa ser na origem, tá? Eu estou colocando na origem só para eu poder fazer uma comparação com as duas equações. Tá certo? Quando eu coloco dessa forma, eu sou capaz de calcular a força elétrica sentida por essa carga teste na origem. Quanto que é a força elétrica sentida por essa carga teste? Q, tudo bem? KE vezes... Não, integral não, estamos com somatório com I variando desde 1 até N. De quem? Dos QIs. Quem entraria agora? R menos R', só que o R é zero, então ficaria só menos R' na direção do menos R'. Tudo bem? Para não ficar menos, porque eu quero comparar e não tem menos nessa, só dessa vez eu vou colocar os vetores dessa forma aqui. Ó. Esse daqui eu vou chamar de R1, tá bom? Não preciso colocar a linha, porque da maneira que eu fiz, o R já é o zero. Tudo bem? Só que tá vendo que aqui eu estou colocando um vetor diferente, né? Estou colocando um vetor que localiza a carga teste a partir da carga fonte. Ah, por que você está fazendo isso? Vai fazer isso de novo? Não, gente. É só para eu conseguir uma comparação e apresentar uma justificativa. Então, porque aqui vai ficar assim, ó. O módulo desses ao quadrado, R com índice I ao quadrado, na direção do versor R com índice I.
De acordo? Porque seria R menos R, então daria menos R' na direção do vetor menos. Como eu inverti o sentido, eu não preciso pôr o menos. Tudo bem? E aí eu observo essas duas equações e eu falo, cara, tem muita coisa parecida, mas também tem muita coisa distinta. O mais parecido que tem aí, o mais parecido é o fato que as duas caem com o inverso do quadrado da distância. Tudo bem? E aí você fala, cara, tem uma outra, agora as diferenças. Putz, aqui tem um 4π, ali não tem. Pô, resolva esse problema num tapa. Resolva o problema num tapa. Eu ponho um 4π aqui e ponho um 4π multiplicando aqui. Acabei de explicar para vocês por que aparece 1 sobre 4πy, tá? Para as equações ficarem iguais. E aí fica 4πr², você percebe que é a área de uma esfera. Tá bom? Tem outra diferença. Aqui é um somatório de escalares, aqui ainda tem um somatório vetorial. Tá? E a grande diferença mesmo é que aqui o que acontece? Quem é que não aparece no cálculo da intensidade luminosa? Não aparece o observador. Né? A intensidade luminosa é algo que existe independente da existência de ter um observador. Certo? Vou melhorar a fala. A intensidade luminosa causada por uma distribuição de fontes independe da existência de um observador para medir. Agora, a força elétrica causada por uma distribuição de carga-fonte depende da existência de uma carga elétrica ali para sentir. Vamos parar com isso. Eu vou definir uma grandeza agora que ela vai desempenhar para o mesmo papel que a intensidade. Vou criar uma grandeza que ela é o seguinte, olha, essa grandeza existe independente de ter a carga elétrica lá. Eu vou chamar essa grandeza de campo elétrico. E como que o que eu vou fazer? Poxa, simples. Eu só vou eliminar a minha carga aqui. Pronto. Certo? Também não vou ficar colocando 4π aqui, 4π ali embaixo, né? Tudo bem? Então, eu estou definindo matematicamente uma propriedade que depende apenas de quem? Carga-fonte. Essa propriedade, estou batizando-a de campo elétrico. Já eu vou generalizar isso daqui, né? Campo elétrico igual, como é que vai ficar? KE não depende. Olha que lindo. Somatório. Vamos ver se vocês estão espertos. Somatório do quê? Com I variando de 1 até N. Desde 1 até N. De quem? QI. RI ao quadrado. Com muito cuidado. Na direção do vetor RI. Só que agora, esses vetores que eu estou colocando ali, não são aqueles que eu coloquei ali naquele caso. Tá bom? Porque lembra que esse daqui eu inverti o sentido natural das coisas. Tá certo? Esse daqui é o vetor que localiza a carga-fonte. Tudo bem? Certo? Mas esse daqui, então, calculei agora. Porque escrito dessa forma... mas escrito dessa forma, eu estou calculando o campo elétrico onde? Não tem. Onde é que eu estou calculando o campo elétrico? Na origem. Isso. Ali eu estou calculando o campo elétrico na origem. Então vamos melhorar, ué. Vamos melhorar. Porque aqui, ó, só que, de novo, né? Nesse caso, quem é o RI? É o vetor que localiza a carga fonte. Ok? Tudo bem?
E aí, como é que a gente sai disso? A gente sai definindo da seguinte forma: E de R para distribuição discreta, constante eletrostática, somatório com I variando desde 1 até N, dos QIs, pelo módulo de R menos R com índice I' ao cubo na direção de R menos R com índice I'. Pronto. Certo? O que eu fiz? Defini agora o campo elétrico por analogia e foi uma definição puramente matemática. Vamos dar possíveis interpretações físicas. Embora eu, como matemático, vou optar sempre pela definição matemática. De acordo? Estamos juntos? Então vamos lá, vamos tomar cuidado. Estou definindo aqui uma nova grandeza chamada campo elétrico. A partir do que eu defini o campo elétrico? Não de intensidade. Eu defendi a partir do quê? Qual equação que eu mexi? Ah, entendi. A tua resposta não está errada. Por comparação com intensidade luminosa, perfeito. Mas eu defini a partir da força elétrica. Então eu posso entender o seguinte, olha, campo, como a gente já falou na outra aula, lá na primeira, campo é uma função que para cada ponto do espaço ela vai associar um vetor. Então, um campo elétrico, ele está relacionado à região no espaço. Então, campo elétrico é a região do espaço onde pode ocorrer o quê? Força elétrica. Tudo bem? Campo elétrico, região do espaço onde pode ocorrer força elétrica. Com um detalhe. Quem é que causa o campo elétrico? Carga-fonte. Certo? Cargas elétricas. E aí a gente vai entender da seguinte forma: a existência de uma carga elétrica, ela perturba o espaço de tal forma a fazer com que apareça um campo elétrico. Tudo bem? Ainda estou com carga pontual. Mas vai ser facinho sair de carga pontual para distribuição contínua ali. Tudo bem? Mas eu ainda quero interpretar o que é campo elétrico. Tá? Porque eu quero ir mais profundamente. Quando você olha para essas coisas, você fala, cara, tá bom, campo elétrico é isso. Nota que mesma coisa que acontecia aqui com a intensidade. O campo elétrico, ele existe mesmo na ausência de uma carga teste para sentir. Só que é estranho isso, cara. Porque você só sabe que o campo elétrico existe através do quê? Através de uma carga elétrica para sentir o quê? A força elétrica. Entendeu? Então você não mede o campo elétrico. O que você mede? A força elétrica. Então, sim, é uma medida indireta. Tudo bem? Meu ponto de vista agora, é simplesmente uma abstração matemática. E nós vamos abstrair mais depois, que, cara, trabalhar com campo elétrico é meio difícil, eu vou criar porque ele é vetor, eu vou criar um campo escalar. É simplesmente, no meu ponto de vista, é simplesmente uma abstração matemática. Ah, mas, cara, vou contar historicamente como que ele nasceu, tá? Historicamente, como que nasce a ideia de campo elétrico. Bom, aliás, eu vou usar aquela definição ali, vou escrever ela bem bonitinha aqui. Vou escrever bem bonitinho aqui, ó. Olha só. Nós temos o seguinte, ó. Vou colocar aqui. A força elétrica, vou colocar F num ponto R, onde está localizada a carga teste, presta atenção, é a carga teste que multiplica constante elétrica, somatório, com I variando desde 1 até N, R menos R, linha com índice I, pelo módulo R menos R,
linha com índice I ao cubo, vezes os Qs com índice I. Certo? Essa é a equação da força elétrica. Por simples comparação, optei por definir essa nova quantidade, que é um campo vetorial, assim como era a força, e basicamente eu tirei a carga. Certo? Para dizer que agora eu tenho uma propriedade. Por mais estranho que isso pareça, mas eu vou pegar outros exemplos, que essa propriedade independe da existência de um observador, de alguém para medir. A força depende, mas essa nova propriedade não depende. Essa propriedade eu vou chamar de campo elétrico. Tudo bem? Se você juntar as duas ali, você vê facilmente a relação entre as duas. Qual que é a relação entre elas? Essa daqui, ó. Força elétrica. Ah, não quero ficar escrevendo tudo de novo, não, hein? Carga vezes quem? Vezes o campo elétrico. Ok? Então, olha só. Olhando aqui, só para a gente amarrar, qual é a unidade de campo elétrico no sistema internacional? Unidade de força dividido pela unidade de carga. Então, a unidade de campo elétrico é o Newton por Coulomb. Certo, Renan? Renan, o que significa isso? Se eu tiver, o que significa? Bom, campo elétrico é onde vai ter força elétrica. Então tem uma distribuição de cargas, elas perturbam o espaço. Essa perturbação do espaço, quem é que vai sentir essa perturbação do espaço? Uma carga teste. Então vamos imaginar que por algum motivo eu tenho um campo elétrico aqui, vou pegar aqui, e a intensidade desse campo elétrico é de 10 newtons por coulomb. Então, se eu trouxer uma carga aqui de 1 coulomb, ela vai sentir força elétrica? Sim. Por quê? Porque eu tenho carga elétrica imersa e um campo elétrico. Quanto que é a força elétrica que ela vai sentir? Não. Tá errado. Não adianta que você não vai... É aquela parte que não é óbvia. Sabe por quê? Quem é que cria campo elétrico? Carga fonte. Vamos ser mais preciso? Carga elétrica. Porque, na realidade, quando tem interação entre cargas, você não sabe quem que é carga fonte e carga teste. É tudo carga elétrica. Então, quem que cria campo elétrico? Carga elétrica. Então, cargas elétricas distorcem o espaço de tal forma que outra carga elétrica vai sentir essa força. Só que aí existe um problema. Essa própria carga, por existir, ela também distorce o espaço. Então, esse campo elétrico aqui, que é 10 newtons por coulomb, quando eu chego uma carga de 1 coulomb aqui, o que é que me garante que ela não vai distorcer o espaço e ele vai deixar de ser 10 newtons por coulomb? Tudo bem? Lembra? Qual que é a função da carga teste? Medir o campo elétrico. Para que ela meça o campo elétrico, ela tem que ter um tamanho suficiente para não interferir no campo elétrico. Tudo bem? É análogo assim, você querer medir você vai medir a febre. Como é que você mede a febre? Você põe um termômetro. No fundo, você não mede a temperatura da pessoa. Você mede a temperatura da pessoa quando ela entrar em equilíbrio térmico com o termômetro. Então, se a pessoa está em 39 e o termômetro está 25, os dois vão entrar em equilíbrio térmico. Por sorte, eles vão entrar em equilíbrio térmico em 38,99999. Porque a capacidade térmica do termômetro é bem pequena. Justamente para que ele não interfira. De novo, estamos com aquela ideia de quântica. A interação observador e observável, ela altera a medida. Dentro da clássica, a gente ainda consegue alterar. Então, aqui, se eu trouxer uma de 1 coulomb, ela vai alterar esse campo. Então, como é que eu mediria um campo elétrico? O que eu preciso pegar? Uma carga que seja pequena o suficiente para interferir o mínimo possível. Por isso que nos exercícios,
quando tem campo elétrico e carga, a carga é da ordem de micro, coulombs. Está implícito isso. Se cair um exercício, uma carga de 10 coulombs, perdão, você tem um campo de 10 newton por coulomb, você colocou uma carga de 2 coulombs, provavelmente não vai ser... Entenderam? Certo? Então tá. Por conta disso, muitos não, alguns livros, eles fazem a seguinte definição. Olha só. Vamos tentar entender o que está por trás. O campo elétrico é o limite quando a carga tende a zero de força elétrica pela carga. Dá para entender a ideia que está por trás daquilo? Dá. O que acontece? Eu quero que a carga seja muito pequena, porque a intenção da minha carga é fazer uma medida e não interferir com o espaço qual ela está sendo medida. Tudo bem? Certo? O que está de errado ali? Quando a carga tende a zero, também vai tender a zero. Não necessariamente. O problema ali é que a carga não tem como tender a zero. O valor mínimo dela é 1,6 vezes 10 a menos 19. Você calcula o limite de coisas contínuas. Ali, para a gente ter a nossa definição, para determinar o campo elétrico, a gente ter um campo elétrico, a gente não precisa de uma carga... Peraí, não. Você vai medir, para medir um campo elétrico, você vai precisar de uma carga térmica. Na verdade, você não mede campo elétrico, você mede força. Mas, para isso, a gente precisa determinar a carga que gera. Então. Não, você precisa garantir uma carga teste que Sim, a carga fonte. Sim. Tá. Mas quando a gente sabe determinar isso, a localidade dela, a gente está observando. Não, peraí, você está confundindo assim. Eu consigo fazer, se eu sei a localização de cargas fontes, eu consigo medir o campo elétrico, eu consigo calcular, não medir. Eu consigo calcular o campo elétrico em qualquer ponto. Como é que eu vou conferir? Não. Saber a localização, porque eu fiz com cálculo. Como é que eu vou conferir se meu cálculo está certo? Eu determino uma força em uma carga. Teu cálculo vai bater? Não. Porque a existência dessa carga vai... Exato. Entendeu? É essa a questão. É uma questão mais filosófica do que prática que vocês vão utilizar mesmo. Tá? É a questão, aquilo que eu estou falando. A interação entre o instrumento de medida e o que vai ser observado. Interação observador-observável. Você está calculando. Na praticidade física, pensando como física, não tem como a gente partir do campo. A gente tem que partir da força. Perfeito. Posso dar um outro exemplo? Você não mede a sua massa. Mede a interação gravitacional. Nem isso. Você mede a força normal. Porque para medir, você precisa estar em contato com a balança. E você tem que garantir que a balança está horizontal para garantir que a sua força normal se anula com a sua força peso. Tudo bem? Só que olha só, para falar que aqueles 78, 80 quilogramas são a sua massa, tem uma outra coisa que está sendo levada em consideração e você não está percebendo. Que a sua massa é pequena demais para deturpar, para perturbar o campo gravitacional no qual ela está inserida. Entendeu? Se eu pegasse a Lua, vou medir a massa da Lua numa balança aqui na Terra, já daria... Tudo bem? Então é essa que é a ideia. Tá ok? Certo? Então vamos ter sempre embutido essa ideia de campo elétrico. Tá? Para você ter uma ideia, é o seguinte, olha só. Lá na sala, lá que o Léo trabalha, a luz está acesa. Vocês estão vendo que a luz está acesa? Não é o técnico aqui. Tá, a sala que ele trabalha. A luz está acesa. Vocês estão vendo? Só que ela está acesa. Tem uma intensidade. Tá vendo, cara? A intensidade luminosa lá independe da nossa existência. A gente é capaz de calcular.
Se der os parâmetros da sala, em que distância, os parâmetros da lâmpada, a gente é capaz de calcular a intensidade luminosa. Só que como é que eu vou conferir? Aí eu tenho que ir lá. E aí eu vou ter que interagir com aquilo para que eu possa medir. É a mesma coisa. O campo elétrico, ele é uma perturbação no espaço. Qualquer um pode chegar e medir esse campo elétrico? Não. Quem é que pode chegar e medir? Carga elétrica. Tudo bem? Então nós vamos entender isso. De novo, vou falar de novo meu ponto de vista. Puramente abstração matemática. Criada, imaginada a primeira vez por um cara chamado seu Michael Faraday, que tinha muito pouco domínio em matemática. E ele imaginou exatamente isso que a gente falou, comparando com a luz do Sol, que emanava luz e essa potência caía com o inverso quadrado da distância. Então ele começou a imaginar, será que cargas elétricas também não emanam alguma coisa delas? Vamos pegar a equação do campo elétrico? Ó, vamos pegar está aqui a equação do campo elétrico. Ó. Vamos determinar o campo elétrico para uma carga pontual na origem. Não vou nem escrever, não. Não fico perdendo muito tempo escrevendo. Eu quero determinar o campo elétrico para uma carga na origem. Certo? Para uma carga positiva na origem. Pode ser? Então vamos lá. Olha que legal que vai ficar. Então aqui está meu sistema de referências. Eu já vou contar o que o Faraday fez. Ó. Cá está meu sistema de referências. X, Y, Z. Tá? Coloquei a minha carga pontual centrada na origem. Bom, se eu for seguir, eu tenho que seguir essa fórmula aqui. Tudo bem? Então vamos seguir ela. Eu vou calcular E de 0. Não, E de R. É a carga que está na origem, o R' que é 0. Portanto, vamos lá, ó. E de R é igual, vamos lá, KE, não vou precisar do somatório, porque só tem uma carga, KE, R' é 0, então vai ficar R por R ao cubo, QI, então vai ficar QI pelo módulo de R ao quadrado, R chapéu, que seria o R por R ao cubo. Ou seja, o campo elétrico de uma carga pontual positiva, ele é radial. Certo? Ele está na linha que liga a carga fonte ao ponto onde eu quero calcular esse campo elétrico. O Faraday não fez essa parte matemática, mas ele imaginou o seguinte, cara, imagine que eu traga uma carga teste aqui, e a partir de agora, toda vez que eu falar carga teste, nós já estamos imaginando como sendo positiva. Tá certo? Então eu trouxe aqui uma carga teste. A hora que ela está aqui, ela vai sentir uma força, não vai? Para onde que é essa força que ela vai sentir? Radial. Então ele desenhava essa força. Ah, mas e agora se eu trouxer a carga para cá? Ah, e ela sente uma força para cima. E se eu trouxer... aqui ela vai sentir, nossa, aqui ela vai sentir uma força muito mais intensa para cá. Então ele começou a imaginar o seguinte, olha, a partir das cargas positivas emanam linhas de força. Não falava nem linhas de campo. Emanam linhas de força. Essas linhas de força, eu posso desenhá-las. Vou fazer o desenho bidimensional, que eu acho que fica mais fácil. Tá? Então aqui estaria uma carga positiva. E aí ele imaginou essas linhas de forças emanando dela, da seguinte forma. Daí vem a famosa fala, olha, as linhas de força, elas saem da carga positiva. Qual o significado delas? Elas indicam a direção e o sentido que
da força que uma carga teste positiva sentirá. Então significa que se eu puser uma carga teste positiva aqui, pequeno o suficiente para não deturpar aquele campo, ela sente uma força assim. Tá? E o Faraday também falou o seguinte, olha, a intensidade da força elétrica, ela é maior aonde tem uma maior concentração das linhas de campo. Mesma ideia da intensidade luminosa. Quanto mais próximo da fonte, maior a intensidade. Como ele sabia que a intensidade caía com o inverso quadrado da distância, eu posso usar essa analogia forever. Outra coisa que eu posso dizer, meus amiguinhos, tem como duas linhas de campo se cruzarem? É só você pensar no significado. O que são linhas de campo? Ela te dá a direção e o sentido da força que uma carga pontual positiva vai sentir. Se elas se cruzarem, eu teria duas possibilidades. Tem como duas forças de campo se cruzarem? Não tem. Certo? Agora, se eu precisar desenhar uma carga negativa, como são as linhas de campo de carga negativa? Elas estão chegando na carga. Lembra, de novo, nunca é demais. As linhas de campo indicam direção e sentido da força que uma carga teste positiva vai sentir. Então, as linhas de campo de uma carga negativa, elas também, pontual, né? Também serão radiais. Certo? Entretanto, ali eu desenhei as duas, mas eu estou considerando as duas muito longe. Vamos aproximar uma carga positiva de uma carga negativa? Vamos aproximar, só para a gente ver o que acontece. O campo elétrico de uma passa a interferir no campo. A perturbação no espaço de uma passa a interferir na perturbação da outra. E não tem um somatório, portanto eu vou ter uma perturbação resultante. E aí as linhas de campo, elas serão alteradas. Vou desenhar aqui desse esqueminha aqui, que vocês já sabem que é um dipolo elétrico. Olha só. Elas passam a ter essa carinha aqui, quando eu tenho só duas. E de novo, o que essas linhas significam? Elas indicam a trajetória, perdão, a trajetória não, a direção e o sentido que uma força, que uma carga positiva, com a carga teste positiva vai sentir. Ah, mas ali está fazendo curva. Sim, porque isso aqui é uma abstração. Se eu colocar uma carga teste positiva aqui, a força que ela recebe é tangencial. Certo? Cara, essa é uma abstração, mas muito top. Mas muito top. Porque a partir de agora, qual vai ser o nosso objetivo? Tá? A partir de agora e por muito pouco tempo, talvez pela semana que vem, quando a gente voltar, eu já não vou mais falar de campo elétrico, na nossa próxima aula. Tá? O nosso intuito agora vai ser o seguinte, cara, eu não vou mais preocupar com a existência de carga teste. Então, o que eu vou falar com vocês? Olha, eu vou dar uma distribuição de cargas elétricas. Dado uma distribuição de cargas elétricas, essas cargas elétricas perturbam o espaço. Eu vou querer só saber qual perturbação que é causada no espaço. Então, nosso intuito, daqui até o fim da parte 1 do curso de Eletromag, é calcular o campo elétrico criado por uma distribuição de cargas elétricas. Ah, mas aí o Renan pode falar assim, mas você só ensinou a calcular para quê? Eu só ensinei a calcular para quê? Para distribuição de cargas contínua. Ah, não, ainda vou falar mais. Ixi, ainda vou falar muito de campo elétrico. Ainda vou falar muito de campo elétrico. Só falei para distribuição de cargas. Ah? Isso, discreto, verdade. Cansaço da sexta-feira está batendo. Né? Se eu for para uma distribuição contínua, o que vai virar isso aqui? Preciso fazer o passo a passo? Isso aqui transformar-se-á no quê? Em integrais.
Portanto, na outra aula eu não falei, né, da volumétrica. Ó, vou encerrar a aula por aqui hoje, ó. E de R vai ser simplesmente KE, dependendo da forma que as cargas estão distribuídas. Se for linha, superfície ou volume, é a integral que entra. Qual que você quer? Vou falar de volume porque não apareceu na outra. Então, integral de volume de quem? Quem é o meu integrando? O meu integrando é esse cara. R menos R' pelo módulo de R menos R' ao cubo dV. Tá? Ah, mas não era para ser um dq? Só que quem é dq, ele ocupa um lugar no espaço. Rho de R' dV. Certo? Tudo bem? Tamo junto? Certo? Nosso trabalho é entender tudo desse campo. O que é entender tudo desse campo? Entender o seu rotacional e o seu divergente. Mas até lá, então a próxima vez que quando a gente voltar, eu já tinha me esquecido. Eu vou ter que falar do divergente. O que é o divergente? Qual o significado dessa coisa chamada divergente? Tá certo? Tudo bem? Toda vez que você tem um campo, é a seguinte pergunta: quanto desse campo flui? Viu que dá a ideia de fluir, de sair? Só que um campo também pode girar. Então, quanto desse campo rotaciona? Traduzindo em miúdos, eu vou ter que calcular a divergência e o rotacional desse campo. Certo? Paro por aqui. Acho que foi bastante, hein?